Então, meus queridos, vamos aí para a aula do campo do médium. O que é o campo do médium, né? A gente sabe que todo ser humano, assim como uma planta, um mineral, os animais, possuem uma aura, uma energia. A gente vai chamar de aura. Que os envolve, né? Que os protege do meio exterior. Essa aura protege as pessoas. Assim como ela está ali e ela envolve aquela planta, envolve aquele mineral, envolve aquele animal. Só que essa aura, ela protege do meio exterior, mas ela também é refletora da energia interior. Por isso que quando tu pega uma pedra e tu tem uma sensibilidade, tu pega essa pedra, tu sente a energia dela. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um curso de cristaloterapia, bem lá no início na minha loucura, né? Eu falei para vocês que fui pro reiki, fui para tudo e cheguei num curso de cristais. E a professora me entregou um cristal, um quartzo rosa na minha mão, mais ou menos o tamanho daquela pedra de Exu que eu mostrei para vocês, grande que... Quando ela colocou aquela pedra na minha mão, eu disse assim, segura com as duas mãos e sente. Quando ela falou sente, é que eu me dei por conta que eu estava realmente sentindo uma energia naquilo ali. Quanto maior a pedra, mais tu sente a energia. E aquilo foi muito, muito bom, sentir a energia da pedra e aprender a sentir a energia nas pedras, nos cristais. Então, o que ela está fazendo, né? Quando a gente pega lá na mão, a gente está sentindo ela refletindo a energia do interior dela. A aura dela está botando para fora o que há no interior dela, né? Existem livros que falam da dimensão dentro de uma pedra. Então, vamos lá. A aura, ela é refletora do interior dos corpos. Então, nos seres vivos e nos humanos, principalmente, ela é refletora do quê? Dos sentimentos, dos padrões energéticos, né? Energéticos. E ela está intimamente relacionada ao campo emocional. Ela reflete o campo emocional. Ela vai, e aí vamos falar de onde ela inicia. Ela inicia lá no corpo elementar básico e ela vai se expandindo, uniforme ao redor de todo o corpo, por cerca de 30 a 70 centímetros ao nosso redor, tá? No máximo 70 centímetros. Esse campo é um campo mediúnico, eletromagnético, tá? Independente da religião, da cultura, todos os seres humanos têm esse corpo. Então a gente vai chamar esse corpo de campo eletromagnético. Ele tem a sede dele sai do mental, né, o nosso mental divino, que eu estou apontando para nossa cabeça, mas a gente sabe que não é o físico, né? Mas a gente localiza ele aqui. E ele se expande, sai do nosso mental, se expande e flui através do nosso coronário, né? Então ele vem para cima e se espalha ao redor. E isso é que forma a nossa aura. E ele é o que? Um elemento puro, etérico. E é esse campo mediúnico que tem contato com o mundo espiritual. Então vou bem devagar para vocês entenderem. No universo, tudo vibra e tudo é vibração. Logo, o teu campo que está eletromagnético está fora de ti, 70 centímetros, toda a tua volta, todo o teu redor, vibra e entra em vibração com tudo que toca. Logo, se tudo que existe no plano material obedece um padrão vibratório, né? Atômico, átomo, né? Matéria. Tudo que está no plano espiritual obedece um padrão vibratório etérico. Éter, energias sutis, né?
E aí, o campo eletromagnético nosso interpenetra no campo etérico ao nosso redor. E aí, a gente pode interpenetrar na dimensão ígnea, na dimensão aquática, na dimensão telúrica, na dimensão eólica, na dimensão cristalina, na dimensão mineral e na dimensão vegetal. E se a gente for desenvolvendo com o passar do tempo a nossa percepção, a gente vai conseguir identificar qual é a energia etérea que está entrando no nosso campo. Que é a questão de pegar uma pedra, por exemplo, e sentir a energia dela. É uma forma de ir trabalhando isso. Logo, eu aprendo isso e vou expandindo. Logo, existe um momento que tu vai dizer assim: bah, entrou algo no meu campo. Quando a gente já tem desenvolvimento maior, a gente sabe o momento que entrou no nosso campo. Exemplo, quando eu vou no mercado, quando eu vou em qualquer trabalho, né? Qualquer coisa que eu for fazer, eu sei quando entra no meu campo. Às vezes, entra sutilmente. Eu posso até não falar nada, eu posso até ficar, será que é eu ou será que entrou mesmo? Aí não dou bola, né? Porque às vezes é mais sutil. Mas às vezes é muito brusco e tu sente mesmo. Então começa a desenvolver isso nessa percepção. Tudo vai fazendo sentido, tá? Então, esse campo eletromagnético é a nossa tela refletora, onde as ligações invisíveis acontecem. Então, é aqui que, nesse campo vibratório eletromagnético, que acontecem os acúmulos energéticos. Então, eles podem ser negativos, alcançar nossa aura, né? Ir atingindo as camadas e entrar no corpo físico. Porque ele vai entrar primeiro na aura, corpo energético, para depois no físico. No caso, uma demanda, ela vai pegar nossa aura primeiro, nós vamos começar a se sentir mal, apatia, daí de Exu, né? O vazio, devagarinho. Vai ficando mais grave quando vai pegando o quê? O nosso corpo ali energético. E a aura é uma coisa, campo energético é outra, mas é muito próximo e muito parecida. Não tem uma divisão exata. Então ela vai agravando e depois vai para o físico. E aí pode surgir até uma doença. Para vocês entenderem que pode afetar a saúde. Então, como isso vai funcionando, vai ficando mais claro para vocês. Então, se num primeiro momento tudo é padrão vibratório, tudo que a gente vibra está na nossa aura, tudo que de fora entra em contato com a aura, tudo vai sendo misturado, né? Essa energia vai sendo misturada. Então aí vocês começam a entender quando é que começa, por exemplo, uma obsessão espiritual. O espírito aloja no nosso campo áurico primeiro. E tu talvez sinta o primeiro impacto. Porque é um padrão intruso que entrou no teu campo. E teu campo automaticamente quer repelir aquilo. As nossas proteções, cada um tem as suas proteções. Essas proteções, elas são reativas, elas reagem àquela energia que é de fora. Tem que estar gravado isso em vocês, tá? Reagindo àquilo que é de fora, entra um obsessor, o corpo vai dar uma reagida, o corpo espiritual etérico do obsessor também, porque ele quer entrar, ele quer sugar, absorver. Então ele vai tentar se adequar àquilo ali para absorver. Logo, ele ficando muito tempo ali, ele vai fazendo o quê? Uma simbiose, vai misturando,
vai nos prejudicando, vai misturando, vai acoplando. A gente fazendo o que ele quer. Exemplo, um espírito obsessor, cigarro, viciado. Ele desencarnou, tá aí perdido e acopla em nós. A gente fuma e aí, primeiro impacto, a gente sente um desconforto, uma dor de cabeça, uma tontura, passa desapercebido. Ou até, fulano, senti uma tontura hoje, mas depois passou, não era nada, tá? Vai ficando ali no teu campo, vai se adequando ao teu campo, tu começa a fumar. E ele vai fazer o quê? Ele vai se esforçar para se adequar ao teu campo para te não expulsar ele dali. Para ele ficar coladinho em ti, absorvendo aquela energia do cigarro. Exemplo, né? Então ele vai fazendo o quê? Ele vai, consciente ou inconsciente, porque eles têm um estado de inconsciência também, né? Alguns querem estar aqui realmente, outros não sabem nem que desencarnaram. Então, a gente não vai entrar nisso, mas é para vocês entenderem que consciente ou inconscientemente eles estão fazendo aquilo ali. E eles interferem automaticamente, conscientemente ou não, no nosso mental, no nosso emocional. Porque eles já estão fazendo uma simbiose na nossa aura e no nosso corpo etérico, né? O nosso corpo espiritual ali que eu falei que não tem uma divisão certa. E eles começam o quê? Desequilibrar. A desequilibrar aqui, desequilibrar ali. Primeiro eles se adequam, mas depois eles tentam fazer a gente se adequar a eles. Depois que eles já estão meio confortáveis ali, dependendo do obsessor, ele já quer que a gente haja como ele quer. E aí o que acontece? É quando um ser, uma pessoa que está obsediada, começa a ter o quê? Duas personalidades, por exemplo. Ela passa a agir duplamente. Por quê? Porque ela tem a personalidade dela e daquele intruso no campo mediúnico dela, na aura, no campo áurico, né? Então, tudo que aquele intruso fizer vai reagir no nosso corpo. Então a gente pode sentir desequilíbrio, dor no corpo, doença que não é diagnosticada, porque até ele conseguir dominar e fazer tudo acoplado na gente, demora um pouco. Então vamos supor, agora vamos falar de pessoas, né, principalmente idosos, né, não idosos, mas homem de meia idade que vai, quando acorda, a primeira coisa é botar roupa, sair de casa e tomar um martelinho no barzinho. E se deixar, ele fica o dia inteiro ali bebendo. Martelinho, tem até uma conta naquele barzinho. Toma um martelinho o dia todo. Ele sai de lá torto de bêbado. E ele vai cambaleando, ele cai no caminho, ele levanta, ele dorme um pouquinho, ele cai, levanta, até chegar na casa dele. Quando chega, mas ele não, dificilmente ele é atropelado, ele cai e bate cabeça, dificilmente. Por quê? Porque aquele espírito ali está protegendo ele para que ele continue fazendo aquilo ali, para o espírito poder o quê? Usufruir. Tu pode ver que os tiozinhos que fazem isso, eles podem machucar o corpo, se ralar tudo, mas eles conseguem dormir na rua, muitas vezes demora a ficar doente, doença grave, cair de cama para não poder beber mais, dificilmente acontece isso, né? Só quando o estágio já está bem avançado. Então eles são protegidos, entre aspas, por aquele espírito que está ali sugando, porque ele quer beber. Então vocês vão começar a entender como é que funciona os teobaldos. Quando eu falo assim, que tudo é teobaldo, e as pessoas brigam comigo, quando tu entende, tu estuda, tu vê o quanto simples é um teobaldo entrar no teu campo. Mas depende do teu estado mental, emocional, né? Para ele ficar ou ele sair. Por isso, vibração elevada, por isso, meditações, por isso, tá tentando se manter sempre elevado, é importantíssimo. Porque tu mesmo repele. Teu mecanismo mesmo repele. Se ele tenta e não consegue, ele vai procurar outro. Se tu não percebe, né, que tem aquele espírito, se tu não tem uma firmeza, se tu não tem uma tronqueira, se tu não tem uma ferramenta para se limpar.
ele vai ficar no teu campo. Então, tu entendendo isso, tu consegue entender por que eu falo tanto do teu balde e por que sim, tu vai na padaria e vem com 3. Tu vai em tal lugar e vem com 3, 4. Pessoa que é médium, pessoa que tem uma iniciação, seja ela qual for, né? A aura dela tem uma outra luz, uma outra energia. Muitos vêm e se colam para ser encaminhados. Pai, eu nunca vi uma luz parecida com aquela ali. Vou me colar naquela pessoa, eu senti uma coisa tão boa. Né? Quando eles já estão preparados ou se preparando para ser recolhido para a luz, por exemplo, eu vou me colar ali. Olha que coisa boa, estou me sentindo bem. E ele vem, acopla, para quê? Para que a médium, por exemplo, como eu, vá lá e encaminha ele para os hospitais, por exemplo. Então, é preciso entender. Então, por que o modo que eu aprendi fazia sentido? Exemplo, não usar pólvora nos trabalhos. Porque eu não tenho visão de clarividência sempre, algumas vezes abre a minha visão, outras vezes não. Então, eu não vejo a todo momento quem está no meu campo. Usar uma pólvora para um espírito desses, por exemplo, ele acoplou em mim, mas ele é um sofredor que quer ser levado para a luz. Ele sentiu uma coisa boa e ele quis ficar porque ele sentiu uma coisa boa, que é diferente de sentir uma coisa boa porque aquela pessoa usa um vício. E aí ele está pronto para ser encaminhado, eu vou lá e uso uma pólvora. O que eu faço com aquele perispírito dele, né? O espírito dele, melhor dizendo. Eu furo todinho ele. É como pegar e fazer do corpo espiritual dele uma peneira. Queimar ele todo. Então, por isso que a gente usa pólvora quando é um trabalho de demanda. Quando é um outro tipo de trabalho, a gente não usa pólvora. Quando é uma demanda, aquele espírito ali mandado, tu já pediu, tu já rezou, tu já implorou para melhorar a tua vida, para aquela coisa ruim sair de ti, que tu não sabe que é um espírito, né? Tu tá fazendo ali minha oração, ele tá ouvindo o que tu tá fazendo. Ele sabe que tu tá ali, né, querendo que ele saia e tal, só que às vezes a pessoa não consegue, ela recorre a alguém que vai fazer uma limpeza. E aí sim, a pessoa já tá ali para te limpar e ele fica ali duvidando, ele fica ali fazendo o quê? Debochando, porque ele é um quiumba, um egum, e eles são assim. E aí sim, estoura a pólvora, eles se ralam todos, né? Sai todo ralado, aí sim é que vai acontecer um trabalho ali, e aí ficou porque quis, né? Aí sim usar a pólvora tudo bem. Mas imagina tu usar a pólvora para qualquer trabalho. Então, como eu estava falando, eles se alojam no nosso corpo e tem essas duas fases. Por que eu expliquei isso até aqui? Porque a gente vai entrar no campo mediúnico do médium. E o que são os passes energéticos? Eles têm justamente como função descarregar o campo, o nosso campo, do acúmulo de energia, que vai acumulando no decorrer do tempo. Acúmulo de quê? De energia das coisas que tu toca, que pega no teu campo. Aqui dentro tem um campo, né? Fora dela tem um campo. Peguei na mão, se misturou com o meu. Toquei numa pessoa que estava negativada, se misturou ali com o meu, um pouquinho na mão, ali ao redor da minha mão, 70 centímetros no máximo, né? Toquei em outra coisa, abracei um familiar que estava negativado, então já sujei tudo a minha aura. O que é um passe? O passe é para limpar, né? Daí o passe vai ali, o guia vem, trabalha na gente, limpa tudo aquilo, deixa a nossa aura o quê? Brilhando. Dos acúmulos. Por que é importante de vez em quando tomar um passe? Para essa limpeza acontecer se a gente não sabe se limpar. Ponto. E aí é muito importante entender, porque depois nós vamos entrar no fumo, né? Na defumação. Por que ela entrando em contato com a gente, ela nos limpa? Só que hoje a gente está falando do que? Do campo mediúnico do médium. Então aqui a gente sabe para que é os passes, né? Os guias limpam o nosso corpo dessas sujeiras, digamos assim, que a gente vai pegando no caminho, deixando a gente limpo. E isso é fundamental para entender o porquê dos passes, né?
Então eles vão lá e dão um passe na gente, eles usam fumo, eles usam água, eles usam ervas, pedra, muitas vezes eles colocam a guia na gente e limpam o nosso campo de alguma forma, de alguma coisa que eles estão vendo ali e a gente não está vendo. Ponto. E o que é o uso da guia pelo médium? Né? Quem vai nos rezos, por exemplo, na ayahuasca, né? Como essas aulas eu estou gravando, e são aulas que o pessoal que é do naturaleza, que vai nos rezos, assiste, mas tem pessoas de fora. Então, para as pessoas de fora não vão entender o que é rezo. Rezo é quando a gente vai, né, participar ali de uma cura com medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, se chama rezo, né? Então, quando eu tô lá no rezo, eu vou e quando vai começar o rezo, eu coloco uma guia, tá? Agora vocês vão entender o porquê. O uso de guia tem uma função durante os trabalhos, onde toda a energia que era para encostar na minha aura é puxada para a guia, tá? Então, o que acontece? A guia vai captando todas essas energias e vai se condensando e agregando na guia, para não ser absorvida pelo meu corpo, pela minha aura. Assim eu não me sobrecarrego, eu não me desarmonizo. Quando eu me desarmonizo num rezo, que eu acho que foi só o segundo, primeiro, nem no primeiro não foi no segundo, eu acho. Que daí eu entrei ali num processo, num trabalho que foi negativo, mas foi um trabalho que eu precisava fazer. Mas só se desarmoniza quando é uma coisa nossa, de dentro para fora. E não de fora para dentro. Ou seja, ao redor a energia não pega em mim, na minha aura. Por isso que vocês vão ver eu sempre estar com uma guia num trabalho, num rezo, ou ela tá por dentro da roupa, ou eu coloco ela na hora. Por quê? Porque para não ter interferência de outros campos negativos no meu campo, a não ser que seja um campo de um guia, né? Um guia, um mentor, enfim. Então, ervas, fumo, quando são potencializados pelos mentores, eles se tornam limpadores poderosos, mais poderosos do que nós usando, né? A gente usando já tem poder, imagina eles. Aquilo ali faz uma limpeza na gente muito rápido, né? E limpa a nossa aura. Por isso que é tão importante fazer essas limpezas. Então, cada procedimento tem uma ciência por trás. Tudo que eu for falar para vocês fazer tem uma ciência por trás, né? Usar uma guia não é usar por usar, né? Porque eu quero mostrar a outras pessoas. Sim, tem gente que faz para mostrar, tem gente que não sabe que aquilo ali está captando energia, né? Então, às vezes, quando eu vou no banheiro, eu tiro a guia em respeito aos mentores que são os mentores que são os donos das guias, né? Os que estão ali cruzados naquela guia. Mas eu poderia ir no banheiro e ir de guia. Por quê? Porque ela vai condensar a energia de alguma coisa que tiver no banheiro, por exemplo, né? Voltando para o que eu quero explicar para vocês sobre o campo de vocês. Exemplo, quando uma magia positiva e alcança nossa aura, ela bate na aura e já entra. Por quê? Porque ela é positiva. A aura identifica, o corpo físico identifica e deixa entrar. E ela altera o estado geral, a gente se sente bem. Quando é uma magia positiva, a reação, tá, energética, magnética do nosso campo áurico é repelir. A gente vai sentir um desconforto. Esse desconforto, ele vem, é uma defesa, né, do corpo. Ele vem de uma forma negativa, é sentir uma repelência, uma tontura. No primeiro momento é a aura, o corpo, a nossa defesa natural, lutando para aquilo não entrar. É como se fossem os anticorpos, né? Só que espirituais, energéticos, digamos assim. Dá uma lutada ali. Mas se é uma demanda forte, aquilo ali entra,
Demora um pouquinho ali, dá desconforto e entra, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós vamos entrar na parte da defumação das palmas dos cantos, né? Que no processo de desenvolvimento mediúnico, todo o nosso campo eletromagnético, ele tem que ser ajustado para incorporar o guia da forma mais natural possível. Por quê? Porque a gente vai sentir o campo do guia próximo ao nosso campo. Lembram que eles não entram dentro de nós, né? Eles não vão tomar, não é uma possessão do nosso corpo, uma incorporação. Eles acoplam lá atrás nos chakras. Logo, nosso campo áurico encosta no deles. E aí, né? Quando a energia ou o espírito negativo bate e é negativo, a gente se sente mais desconfortável. Ou vai dar uma dor de cabeça, vontade de vomitar, um enjoo, tontura, zonzeira, subiu no ouvido, né? Aquele barulho, um zumbido, né, no ouvido, dormência. Mas quando é o mentor, quer dizer que não vai acontecer isso? Aí vamos parar um pouquinho. Muitos médiuns vão sentir muito desconforto. Por quê? Não tiveram conhecimento, não limparam o corpo áurico, não fizeram preceito. Eu não pedi preceito para vocês ainda, né? Mas não fizeram preceito, porque justamente quem está nas aulas ali, a maioria que está nas nossas aulas, são pessoas que usam rapé, né? Se limpam mais seguido do que se eu fosse fazer um desenvolvimento mediúnico de pessoas que não consagram, por exemplo. Se bem que tem pessoas aqui que não estão indo seguido nos rezos, mas tem alguns que fazem rapé em casa, né? Enfim. Mas, o que eu quero dizer? Quando esse mentor acopla, pode causar um desconforto sim, tá? Não tendo conhecimento e não fazendo os procedimentos corretos, pode ter um desconforto e ser ruim esse desconforto. Então, as reações vão acontecer um pouco mais imperceptíveis com o conhecimento, com a limpeza, né, do nosso corpo, na hora do desenvolvimento mediúnico, que são o quê? Agora nós vamos entrar palmas, defumação, cantos, o som, quando tem atabaque, o atabaque, instrumento, maraca, alguma coisa que tem ali, a dança, o se mexer, conforme o ritmo da corrente, tudo isso interfere no nosso campo e vai limpando e adequando para o guia acoplar e ser mais confortável. Então, quanto mais alinhada a corrente estiver, fazendo tudo ao mesmo tempo juntos, ou seja, até as palmas em sincronicidade, mais facilmente será o acoplar daquele guia. Então, as giras de desenvolvimento usa todos esses recursos ao mesmo tempo, que são defumação, palma, como eu falei, cantos, dança, para harmonizar, equilibrar. Por quê? Ao mesmo tempo que é um negativo que vai entrar no nosso campo e causa vários desconfortos, um guia com uma vibração elevada, que não é a mesma nossa, quando vai acoplar em nós vai causar um desconforto, não tão ruim quanto de um espírito negativo, né? Um sofredor, obsessor, porque o guia está mais elevado. Então, as sensações são diferentes. E aí, para quem não sabe assim, mas eu não sei quando é um guia, eu não sei quando é o mentor, né? Quando é o guia ou quando é um obsessor. Como é que eu vou saber quando é um quiumba? Tu vai identificar justamente nas percepções. Por quê? Porque o desconforto de um quiumba é diferente do mentor. Um é um desconforto que causa náusea, ânsia, vômito, dor de cabeça, né? Outro é o guia. E aí a gente vai para outra questão que pode sim dar dor de cabeça, pode dar tontura e pode dar enjoo quando a gente não deixa aquele guia trabalhar. Não dança, não se mexe,
fica ali. Será que eu é o guia? O guia tá ali, né? Mas será que eu é o guia? Eu quero que ele mexa o meu braço sozinho. E aí tu fica ali com o braço tenso, segurando, e quer que ele mexa. Ele não vai te forçar nada, porque ele é um guia de luz. Então tu fica ali, tu fica tenso, tu fica com dor, né? Porque o guia tá ali fazendo movimento, tentando te soltar, trabalhar em ti, tu não deixa. Então tu fica com dor. E agora a gente vai para a parte que eu vou falar especificamente, um por um dos itens. Defumação, palmas, canta, tabaques, outros instrumentos e dança. Então, vamos lá, primeiro item, defumação. A defumação, ela descarrega o campo vibratório e acaba sutilizando as vibrações. O que faz com que o corpo, né, nosso campo vibratório, fique receptivo para que as energias de ordem positiva do guia possam adentrar no nosso campo. Então, a defumação é importantíssima porque ela vai descarregar o que está pesado do dia a dia. Então, por isso é tão importante ter a defumação antes ali de receber um guia, uma gira, num desenvolvimento mediúnico, em casa. Vou ter que fazer, vamos supor, um trabalho em casa, uma oferenda. Quero fazer até um padê de Exu, já que não sabem ainda como fazer outro tipo de oferenda. Importantíssimo, uma defumação antes. Porque se o guia quer acoplar, quer te passar alguma mensagem, alguma coisa, e tu fizer uma defumação antes, tu deixa propício para que aconteça. E não se frustrem, trava a língua. Vocês entenderam? Se não acontecer nada ali, o guia não chegar, não receber nenhuma mensagem, porque pode ser que venha depois, mas você sabe se preparar para receber aquele momento. Então a defumação é importantíssima. As palmas, e aqui é um detalhe importante. Quando eu visitei outras casas de umbanda, de religião geral, que não era umbanda sagrada, eu estranhava muito isso. Até participei de uma corrente, né, algum tempo atrás, há meses atrás, onde cada um batia um tipo de palma, digamos assim. E se o Ogã não parasse, não ensinasse o ritmo certo, era assim, era cada um batendo de um jeito, né? Era um grupo batia de um jeito e um outro grupo do outro. E ainda tinha um lá desapercebido que batia fora do ritmo dos dois grupos. Era quase assim, né? Então as palmas é importantíssimo que seja cadenciada e ritmada. Por quê? Porque ela cria um campo sonoro de vibração que alcança a nossa percepção, tanto mental quanto vibracional ordenada, que facilita ainda mais o trabalho de ajuste dos padrões ali magnéticos, energéticos da gente. Então, palmas ritmadas e cadenciadas. Nas nossas aulas presenciais, eu vou ensinar a todo mundo bater palma igual. E por que é importante isso? Para agora vocês, adentrando nessa aula, entender que é importante para a harmonia toda do ambiente, a harmonia da corrente e a harmonia do campo de cada um. Então é uma harmonia geral. Então, para o bem geral da nação, batemos palmas cadenciadas e organizadas, pelo amor do Senhor, porque é horrível também para quem escuta. Pensa que uma pessoa com uma audição ali aguçada, o quanto incomoda ela, né? Escutar palmas desordenadas. E o quanto é confortável tu escutar todo mundo batendo palma ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo. Então, por aí, pela essa simples analogia, a gente já vê o quanto é importante. Então, nós vamos adotar esse método e peço que todos prestem atenção nas aulas presenciais. Agora já explicado essa parte, por quê? Porque eu vou pedir para vocês bater palma ordenada. Então, observem o Wendel, que ele é da mesma corrente que eu, ele já aprendeu isso que eu aprendi, então ele vai bater ordenado comigo e vocês vão seguir. Então, olhem para minhas mãos, porque eu vou pedir para vocês olhar, pedir para vocês acompanhar. Existem 2, 3 tipos de variáveis ali de palmas, mas geralmente é
E geralmente é essa que a gente usa. Existe outras, na hora a gente vai adaptar, mas é importante sempre todo mundo. Então, assim, quando a gente está no desenvolvimento mediúnico, geralmente o desenvolvimento não começa enquanto todos não estão batendo palma juntos e corretamente. Por quê? Porque a corrente tem que estar alinhada. Então, isso sim eu vou cobrar de vocês, para que vocês já aprendam. Outra coisa, com o passar do tempo, vocês vão ver que o movimento, e aí eu já vou entrar nessa questão da dança, o movimento simples que a gente faz batendo palma, vocês vão ver que geralmente eu já tô assim antes do início ali, né? Quando a música vai começar, as primeiras músicas, os primeiros pontos começam, eu já tô naquele ritmo batendo palma e mexendo o corpo. Então existe também esse movimento que é todo mundo fazer o movimento para o mesmo lado e batendo palma juntos. Observem também, claro que no começo é muito difícil tu fazer o mesmo movimento com o corpo e as palmas, para quem não sabe. Depois é automático, eu faço automático, o Wendel faz automático. Meus filhos, se entrarem na nossa corrente lá e um dia do nada eles forem, eles vão entrar automático no nosso ritmo e nas nossas palmas, porque já passaram por essa aula. Então, vocês também, com o tempo, vai ser automático bater palma no ritmo e se movimentar no ritmo, é importantíssimo. Porque esse movimento, por mais simples que seja, que é de fazer assim, né, para um lado para o outro, bem sutil, faz parte das danças sagradas. Meu TDAH já afetou, já virtual assunto, faz parte das danças sagradas. Então, vamos lá. Essas são as palmas, importantíssimo, vamos para os cantos, né? Cantos. A Umbanda recorre aos cantos ritmados, aos pontos, eles atuam diretamente ali nos nossos campos vibratórios, nos nossos chakras, nos plexos do nosso corpo. E o que acontece? Os giros dos chakras, eles vão acompanhar aquele toque. Então, por isso é tão importante, às vezes, ter um atabaque com um toque mais cadenciado, um toque mais lento, porque ele vai direcionando os chakras a se movimentarem no ritmo necessário ali para aquele momento. Então, os cantos, eles vão captando as energias etéricas e vão sutilizando para facilitar a incorporação. Então, é tão necessário tanto quanto as palmas. E o canto é o cantar, né? Nós cantarmos. Não sei o ponto, fica concentrado naquela letra que está sendo cantado, né? Ali, muitas vezes, na letra já está sendo feito um trabalho. Existe uma magia, né? Agora eu vou falar de magia. Existe uma iniciação dentro da magia que se chama 7 pós e essências sagradas, que é da magia divina. O mago, quando se inicia nessa magia, a gente aprende que tudo que é canto pode beneficiar ou atrapalhar o campo do outro. E eu não vou adentrar muito nisso, porque é um mistério velado, né? Só para quem é iniciado a gente falar abertamente. Mas o que eu deixo para vocês é o seguinte: existem pessoas que fazem cantos diabólicos, por exemplo, que é um canto, um tipo de magia que tu canta para magiar a outra pessoa. Então, o canto, o verbo, né, tem poder, assim como nós cantarmos os pontos. Assim como nós escutarmos os pontos se não sabemos cantar. Por isso que é tão importante prestar atenção na letra dos pontos. Porque sim, o verbo tem poder. Às vezes tu está cantando uma coisa e erra o ponto, canta errado uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, tem que cuidar muito bem entre o que está sendo dito, né? Porque conforme for, tu tá fazendo um movimento ao contrário daquilo que tu quer. Não tem nenhum ponto para lembrar agora, mas lembrei um do Xangô, né? Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Então, olha a magia que está sendo feita nesse ponto. É como se ele estivesse amarrando ali os quiumba, trancando eles de alguma forma para eles não prejudicar mais a gente. Quando vê, alguém está cantando ali e não entende que é amarra os inimigos e dá um nó. Entende que é abraça. E quando a gente está cantando ponto, a gente canta distraidamente, muitas vezes.
principalmente o médium iniciante numa corrente. A gente não tá dentro de um terreiro, numa corrente de umbanda, mas a gente tá numa corrente de desenvolvimento, né? Então, não vou cobrar ponto de você, essas coisas, né? Vai ser sempre ali com música colocada nas caixas de som, não vai ter atabaque, mas se tem um atabaque, a gente tem que botar a nossa voz ali. É importante saber a letra, principalmente cuidar o que os outros falam na letra, porque imagina, tu tá ali cantando, num momento mágico, aquilo ali é um momento mágico religioso que tá acontecendo, e tu canta, né? Abraça os inimigos e dá um nó. Então é tu abraçando, ali tá falando que Xangô tá abraçando, automaticamente tu tá falando da tua energia que abraça os inimigos e dá um nó. Tu tá te abraçando aqueles inimigos. Elis, mas então é um perigo, acontece isso na prática? Não, não é tanto assim. Mas aquele que tem iniciação ativa. E vamos supor que temos entre nós alguém que tem um poder grande de espraguejo. Existem pessoas que têm um poder do verbo. É aquela que fala uma praga pro outro e pega. Então imagina se tu tem esse poder, tu nasceu com esse poder, não sabe e tá cantando um ponto errado que te prejudica. Então tem que prestar muita atenção. Sim, qualquer ato nosso, né, dentro da religião tem que ser percebido, analisado e aprendido. E isso é uma coisa que em outras casas de religião vocês não vão ter esse conhecimento. Eles não têm esse conhecimento de que eles só sabem que o verbo tem poder, talvez eles saibam, mas quanto a existir magias feitas com verbo, pessoas que nascem com a potência de espraguejar, que isso também pode ser ativado através de um ponto cantado. Então, esses detalhes das nossas aulas que em terreiros, que passa de pai para filho, os aprendizados, né, não tem um entendimento de cada coisa. Por isso que eu digo, a Umbanda Sagrada ela é muito rica, porque cada coisa tem um porquê, cada coisa tem o seu lugar correto. Então, sim, tem que cuidar muito bem a letra do que se está cantando. E, como eu estava falando, os cantos mexem a energia daquele ambiente, a energia do médium, para preparar o nosso campo para a energia do mentor, do guia que vai chegar. Lembram que eu falei em algumas aulas anteriores da vibração? O guia vibra muito mais alto que nós, se é da direita. Muito mais alto. Nossa vibração, né, tá aqui, a do guia tá lá em cima. E ele tem que baixar um pouco, ou muito, para chegar na nossa. Quanto mais alinhado a gente tiver, mais a gente sente. Quanto menos alinhado a gente tá, menos a gente sente. Então vale para o nosso dia a dia. Que eu já vou chegar nos preceitos, que eu não cheguei ainda. Então vamos lá. É como eu falei, atabaque e outros instrumentos vão agir da mesma forma. As vibrações sonoras têm poder de adormecer o emocional, de estimular as percepções, de alterar as irradiações energéticas, e elas atuam sobre um padrão vibratório. Então não é que às vezes a pessoa está triste, está cabisbaixa, escuta o atabaque, ou nós, né, que vamos no rezo, a gente escuta o djembe, né, ou djembe, não sei falar direito ainda, e a gente sente uma coisa boa, muda a nossa vibração, a gente já se anima. Por quê? Porque ele vai mexer nas nossas percepções e ele adormece o campo emocional e para estimular o campo percepcional. Então, o campo magnético ele vai se alinhando, né, se equilibrando, e ao mesmo tempo que a onda sonora vai o quê? Expelindo as coisas negativas do campo. Porque se ela está vibrando em uma vibração mais alta, automaticamente, o que eu falei para vocês no início da aula, né? Sobre a nossa vibração, tentar se manter o mais elevado possível para limpar a nossa aura, para que as negatividades não consigam ficar no nosso campo, né? Elas não grudem na nossa mão, na nossa aura e etc. Porque quanto mais elevado a gente está, menos as coisas negativas, sujeirinha do dia a dia vai grudar. Não vai ter ali a ressonância. Então é importante atabaque, a maraca, aquele outro instrumento. Eu sou campeã de esquecer os nomes. A G, né, que é a cabaça com as bolinhas, as miçangas ali costuradas. Então, isso tudo atua também na mente do médium, né? Porque o médium, se começar a prestar atenção, tá pensando nas contas. Começou ali, tem que prestar atenção nas palmas.
tenho que prestar atenção para que lado eu vou. E as contas às vezes vêm na cabeça. Daqui a pouco começa um barulho do atabaque, o AG, a maraca, se for o caso. Olha quanta coisa tu tem que prestar atenção para se desligar de fora. Quanto mais presta atenção nas coisas que tu precisa prestar atenção ali e se desliga de fora, melhor. Porque daí tu se desliga a tua mente das contas, dos problemas do dia a dia, porque aquele momento é para estar ali. Então tudo tá interligado, e como eu digo, cada coisinha vai se encaixando. Então as vibrações, né, mentais acabam sendo redirecionadas naquele momento. Agora vamos lá, dança. Nas danças, não é que no candomblé tem umas danças antes de estar incorporado, porque se eu não me engano, eu não entendo bem de candomblé, não quero falar besteira, mas se eu não me engano é candomblé que não incorpora, irradia, uma coisa assim. E eles dançam numa fila, né? Fazem movimentos junto, dançando naquela fila. A Umbanda também tem dança, e a gente sabe que aqui no sul, eu não sei se é na ação, que eles fazem uma dança sem estar incorporado, tá? E aí a gente entra no que é correto. Uma dança tem aquele poder de desligar o médium de tudo para se concentrar intensamente naquilo que ele está fazendo. Então, quanto mais cadenciado é o movimento, mais envolvimento aquela pessoa tem ali, mentalmente, emocionalmente, para fazer certinho. Que se liga também ao que eu falei das palmas e do nosso movimento que nós vamos fazer devagarinho. Claro que não é uma dança grande, é um movimento bem sutil. Vocês vão ver que eu faço ele automático já, né? O meu corpo faz automático, eu não me percebo. Então, as danças elas funcionam mais ou menos assim, fazendo a gente desligar o mental, o emocional, porque a gente está envolvido com aquilo ali, está prestando atenção naquilo ali. Quando vê, a gente já está fluídico para que o guia acople. Então, os médiuns, no princípio, eles podem sentir tontura, enjoo, né? Mas quanto mais entrega tu tiver na hora, e quanto mais tu não tentar comandar os movimentos. E esse não em letras maiúsculas, não tentem comandar os movimentos na hora do desenvolvimento. A gente está tudo junto, a gente está seguro, a egrégora está firmada, as firmezas estão feitas. Não vai vir um quiumba, vai vir um guia, porque a vibração vai estar elevada, tudo está preparado para a elevação do ambiente, não tem como adentrarem-se os guardiões, é uma egrégora. Pensa que é uma turma de desencarnado, que está do lado de fora ali, protegendo para que aquele trabalho seja feito. Então, é a entrega para aquele movimento. Por isso que eu digo para vocês presencialmente, que é como se a gente estivesse numa aula de expressão corporal. Que é para vocês botarem isso no mental e entenderem que deixa fluir, sem controle. Porque daí não vão sentir dor de cabeça, não vão sentir enjoo. Se sentir alguma coisa que vocês prenderam, né? Eu, por exemplo, tem casos que eu prendo, né? Eu sei que eu tô fazendo. Eu sei que tá ali o guia, eu sei que ele quer fazer um movimento e eu prendo. Exemplo, num rezo. Para não levantar e sair dançando, para não levantar e sair bradando, etc, né? Dou aquela segurada. Eu sei o quanto de desconforto eu vou ter. Quando é muito forte, eu deixo fluir. Quando eu consigo controlar, eu controlo, tá tudo certo. E logo eu já me alinho, a dor já passa, o desconforto passa e tá tranquilo. Por quê? Porque isso é um desenvolvimento. Eu fui desenvolvendo as minhas habilidades mediúnicas com o passar dos anos. E é isso que vocês vão fazer também com o passar do tempo. Então não tranquem. E esse não, letra maiúscula, não tranquem. É como se... uma dança, né? O médium que está totalmente desenvolvido, ele entra na frequência muito rápido, muito mais fácil, muito mais fluido, muito mais natural. E daí eu entro naquele assunto para vocês. Quanto mais fluido, muitas vezes eu tô ali com guia. Vocês veem que eu tô ali concentrada, digamos assim, fazendo alguma coisa ou não fazendo nada. E eu tô com guia ali. Porque quanto mais eu entendo o movimento e o que o guia quer, o que ele não quer, eu vou estar parada.
E vocês vão ir com o tempo se adequando a isso. E aí, terminou a gira. Não é raro as pessoas que se sentem como elevada, feliz, alegre, se sentem leve e com energia pro outro dia. Ou no outro dia acorda assim bem. Às vezes ali tu tá cansado, porque desgastou o físico, né? Tu trabalhou o dia todo, tu foi pro desenvolvimento, tu tá cansado, tu dorme tranquilo aquela noite. Pesado, um sono pesadão, tranquilo. Acorda no outro dia a 1000 pelo Brasil, que é o quê? Deu tudo certo e tu acordou com energia, com vitalidade, né? O guia trabalhou no teu corpo. E eu quero falar agora dos preceitos. O preceito de 24 horas é aquele em que o médium precisa fazer antes de uma gira, antes de um desenvolvimento mediúnico. Alguns lugares é exigido mais, outros menos, e outros nem se fala sobre isso. Se eu não me engano, o lugar que eu passei agora nos últimos meses, que eu fiquei uns dias, eu não me lembro dele falar em preceito, né? Eu acho que ele não prepara os médiums para o preceito, mas enfim, é só um exemplo que eu estou dando. Tem lugares que não preparam o médium para aquele trabalho. Tem lugares que exigem bastante. Eu não coloquei aqui, mas cabe eu falar primeiro disso. Desenvolvimento mediúnico, a mente tem que estar desligada do externo. Então, no mínimo 30 minutos antes de começar uma gira de desenvolvimento mediúnico, de começar uma gira de trabalho, no mínimo do mínimo, ou melhor, o máximo, né? Ali de tempo, ou mínimo. Até me confundi agora, mas tipo, 30 minutos antes, não pegar celular para olhar rede social. Não pegar celular para olhar rede social. Quer falar no WhatsApp com familiares, alguma coisa, ok. Mas só, não ficar de conversinha com ninguém no celular, não olhar rede social, no mínimo 30 minutos, tá? Claro, se puder, o bom seria 24 horas, ninguém consegue fazer isso na atualidade, mas é importante reduzir o uso do celular, né? Se possível, meia hora antes, isentar. Claro que vai da teu comprometimento, da tua responsabilidade, né? Cada um sabe de si. Eu, por exemplo, eu acho que uma hora e pouca, 2 horas, quando eu começo a preparar banho para tomar antes de sair, nem olho o celular, só olho para ver se alguém falou comigo e deu. É automático. Então, o meu campo, né, todo muda, então eu não procuro não olhar o celular. E assim eu digo para vocês também, quem puder fazer isso, vão se treinando, né, para fazer isso. Vamos lá. Firmeza, 24 horas antes, esquerda, anjo de guarda e a linha de trabalho. E agora vai uma enxurrada de perguntas. Liz, mas se a gira é na quinta e eu firmei na segunda, preciso firmar de novo? Vai da intuição. Se tu botou uma vela de 7 dias para tua esquerda, ela vai estar acesa ainda. Mas tu pode ir lá e reacender o charuto, tu pode ir lá e acender um cigarro para pombagira, tu pode ir lá e acender ainda uma vela palito, vai da intuição, da tua conexão. Eu, por exemplo, eu firmo na segunda, mas se a gente tem uma gira de desenvolvimento na quinta, eu acendo vela palito para todos, mesmo a vela de 7 dias estando acesa. E eu vou lá e acendo a vela palito, olho as bebidas se estão ok, se não estão, já lavo o copo, já sirvo de novo. Acendo ali charuto, cigarro, cigarrilha, às vezes incenso, depende ali a linha, né? Geralmente eu ativo todos da minha esquerda, antes de sair. Dependendo do que eu vou fazer de trabalho, até para um rezo eu ativo. Então vai de cada um e da responsabilidade e o contato com a sua espiritualidade. Mas é importante 24 horas antes essa esquerda estar ativada. Então se não botou vela de 7 dias, vai ter que firmar uma vela palito, né? Anjo da guarda, a mesma coisa. Se vocês chegaram até aqui nessa aula, já tem que ter uma vela, um lugar para a esquerda e um lugar para o anjo de guarda. Mesmo que não vão ser médium de terreiro. Vieram até aqui nessa aula, tem que ter. Nem que seja a firmeza simples. Acende a firmeza esquerda, acende anjo de guarda
Vale a mesma coisa para o anjo de guarda. Se eu acendi na segunda, o meu anjo de guarda, a gira é na quinta, não preciso acender de novo. Mas eu posso ali fazer uma oração. Tem gente que vai querer acender outra velinha para ali do lado? Pode. Eu, anjo de guarda, não costumo acender. Que é outra hierarquia, né? Então, se tá acesa de 7 dias, ok. Não tem problema. Eu nem mexo na do anjo de guarda. Agora, linha de trabalho, sim. Por quê? Porque a gente vai adentrar os trabalhos das linhas. E se você tiver que fazer um trabalho para aquela linha, tem que acender uma vela 24 horas antes. Para pedir conexão, para fazer a sua oração, para pedir proteção para o trabalho que vai ser realizado. Vamos supor, vamos trabalhar nessa quinta-feira caboclo. Você sabendo o que é caboclo, vocês vão lá e vão acender a vela específica daquela linha. Quem já sabe a cor da vela do seu caboclo, vai acender a vela do seu caboclo. Quem não sabe, vai acender a vela, conforme eu disser na aula tal, para acender. Geral, uma cor geral para todos, né? Que não é mistério nenhum falar que é verde ou verde branca, porque por causa da mata, né? Então, é um exemplo que eu estou dando. Então, tem que estar com essas 3 acesas, né? Firmadas, essas 3 firmezas. Banho de ervas sempre é imprescindível 24 horas antes ou antes de sair para a gira. Por quê? Para dar uma limpada no que é pesado, né? Para dar uma limpeza boa naquilo que está de peso e para preparar o campo mediúnico para o guia, para facilitar. Lembra, tua vibração é baixa, do guia é alta. Ele vai baixar, mas tu tem que dar uma levantada na tua, para que seja mais fluido, mais fácil. Se tu fizer todos os preceitos, mais fácil fica para ti desenvolver. Então, banho de ervas. Eu vou indicar as ervas, sim. Com o tempo, vocês mesmos vão fazer sozinhos, tá? Mas, por enquanto, eu vou indicando quais as ervas, né, mais apropriadas. Mas vocês, com o tempo, vão pegar e vão fazer sozinhos. Vão intuir as ervas e vão fazer. Porque vocês já vão saber, a erva tal é para tal coisa. Até porque eu vou trazer isso para vocês também. Em algum vídeo eu vou trazer. Aqui eu deixei bem claro, energia sexual, somente de parceiros de anos. Exemplo, preceito de 24 horas de sexo. Mas aí, o casal tá desequilibrado. Por quê? O que é o desequilibrado? Sexualmente, porque às vezes a nossa energia tá acumulada e causa desequilíbrio, energia acumulada sexual. E aí, naquele dia, surge um momento, tu tá ali com a esposa, com o marido, o parceiro de anos, que a energia dele já tá cansada de estar na tua e a tua na dele. Por que não fazer? Se vai causar um equilíbrio para os dois. Se vai causar um relaxamento para os dois. Se vai causar uma vibração elevada para os dois. Então, pode. Desde que não seja aquela questão assim, troca de parceiro toda hora. Aí é um parceiro que tu não conhece, não sabe a energia, não sabe a vibração. Procura não fazer antes, né? 24 horas antes da gira. Então, que fique bem clara essa parte sexual, que se é o teu parceiro de anos, de meses, que tu tá já com essa pessoa, a energia já tá na tua, tá misturada, né? Então, não tem problema se vai causar equilíbrio. Agora, salvo casos, a mulher não tá afim, e o marido força. Isso vai causar um desconforto para ela, isso vai causar um desequilíbrio para ela, isso vai baixar a vibração dela. Aí não faz. Se vai ficar ok, pode. Se vai ficar braba, se vai ficar com a vibração baixa, se eu não queria, me desequilibrou, fiquei braba, acabei fazendo, não faça, entendeu? Porque daí tu vai baixar a tua vibração lá embaixo. Quando o guia chegar vai ser bem difícil, tu vai sentir desconforto, até ele limpar todo o teu campo, e a gente não tem muito tempo no desenvolvimento ali, né? São no máximo ali 2 horas, 1 horinha é pouca, 45 minutos. Não é 2 horas de incorporação, para o guia ficar ali tentando te limpar e equilibrando isso e aquilo. E não tem elementos ainda para ajudar. Ninguém está usando fumo ainda, ninguém está usando bebida ainda, que ajudaria nisso. Então, tem que escutar bem essa parte. Se vai causar equilíbrio, pode. Se vai causar desequilíbrio, não pode. Consumo de álcool, consumo de drogas e carne vermelha, não pode. Pelo mesmo fato que eu já expliquei. Tudo isso baixa muito a vibração, nos deixa denso. Salvo aqui a carne vermelha.
tá? A carne vermelha, nesse caso, quando é uma gira da esquerda, por exemplo, pode. Mas Liz, os Exus tomam cachaça, os Exus tomam uísque, né? Por que não usar? Porque quem usa é eles e não a gente, né? O nosso campo tem que estar o mais limpo possível para que eles consigam acoplar. E não é porque é Exu e Pombagira que a vibração deles não é diferente da nossa. Eles alcançaram um posto, né? Eles não são qualquer um, eles não são um quiumba que desencarnou, que tem uma energia suja, densa, igual a nossa. A nossa é densa. A nossa é densa, tanto que os guias vêm de lá e tem que abaixar muito para acoplar na nossa. Então, álcool, drogas 24 horas antes, não. Carne vermelha, se for gira de esquerda, pode. Se é gira de direita, ou seja, eu falei roupa branca, não pode. O mínimo possível, né? Não pode mortadela, por exemplo. Então, Elis, mas é só o que eu tenho para comer hoje em casa. Daí come. Vai ter uma dificuldade talvez ali? Sim. Mas, por exemplo, se eu tiver que comer carne, uma carne vermelha no almoço, né? E de noite a gente vai fazer uma gira, eu consigo perfeitamente me adequar. Por quê? Por causa da experiência de anos de desenvolvimento mediúnico. Eu faço tanta coisa para equilibrar antes, né? Sigo a risca tanta coisa até chegar lá na gira para encontrar vocês, que os guias já estão acostumados comigo e eu com eles, a gente acopla, beleza. Pode eu passar mal? Pode. Mesmo eu tendo anos. Vai depender. Se eu exagerar na carne, eu posso passar mal. Se eu comer pouco, só para me alimentar, ok. Tá? Então, essa é a aula. Essas eram as considerações dessa aula para falar das firmezas 24 horas antes, desse preparo, né? Que eu até vou escrever aqui agora. Vocês vão ver aí já o slide com o que eu vou colocar agora, que é preceito 24 horas, que não tá. Eu vou colocar agora para vocês. E daí para vocês já vai aparecer certinho, porque daí eu edito o vídeo e já coloco desde o início ali para não confundir. Preceito 24 horas e todo o preparo do campo mediúnico do médium. Essas eram as considerações dessa aula. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando, que estejam assistindo todas as aulas, porque agora, como eu falei, quebra-cabeça vai ir montando para a gente passar para os tronos. Agora sim a gente vai para os tronos. Primeiro trono da fé na próxima aula. Tchau!